Fala, meus jovens, hoje o papo é direto. Tem muito carro bom, completo e confiável jogado no fundo dos classificados, porque ninguém lembra que existe. E justamente esses esquecidos são os verdadeiros achados, para quem quer andar de carrão pagando o preço de carro simples. Vou te mostrar 5 desses carros que o mercado ignora, mas que valem demais a pena se você souber escolher. Antes disso, já se inscreve no canal e mete o like aí no vídeo, não dói, não gasta gasolina e ainda ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que tá quase financiando bomba por falta de informação. Bora! O Kia Soul 1.6 2016 é aquele carro que todo mundo olha na rua e pensa duas coisas. Que caixote estiloso é esse? Isso aí deve dar trabalho para manter, né? E é aí que mora o equívoco da galera. O Soul chegou no Brasil com essa proposta meio diferente, não é hatch, não é SUV. Não é minivan, é um Soul. Quadradão alto, com cara de conceito que fugiu de salão do automóvel. Enquanto o brasileiro estava viciado em sedã prata e hatch 1.0, a Kia veio com esse treco que parece personagem de desenho animado. Lá fora ele vendeu bem, principalmente entre a galera que curte carro com personalidade. Aqui o povo olhou torto, bonitinho, mas é Kia. O modelo 2016 já é da segunda leva, mais refinado que os primeiros, com visual bem acertado. Frente com farol grande e agressivo, traseira altinha, luz alta e aquele jeitão de mini SUV urbano. É o típico carro que você lava, joga uma rodinha bonita e o pessoal jura que é muito mais novo do que é. Visualmente, envelheceu muito melhor que muito hatch moderninho da época. Debaixo do capô, o Soul 1.6 não tem nada de bicho de 7 cabeças. É o mesmo 1.6 gama da Hyundai Kia que equipou o HB20, Cerato e 30 1.6 lá fora, etc. Aspirado, 16 volt, giro solto, aguenta quilômetro alto numa boa se o básico for feito. Óleo, filtro, correia auxiliar, arrefecimento em dia. Com câmbio automático de 6 marchas ou manual em algumas unidades, anda honesto. Não é carro pra racha, mas pra cidade é bem esperto. E em estrada mantém 110 e 120 na moral. Consumo? Não é o mais econômico do mundo porque o bicho é alto e quadrado, mas nada absurdo para um 1.6 automático desse porte. Onde ele se destaca é no uso real. A posição de dirigir é muito boa, alta, com excelente visibilidade, aquele para-brisa grande e colunas que não te sufocam. É um carro muito gostoso de tocar na cidade. Pequeno o suficiente para estacionar sem sofrer, alto o bastante para não raspar em qualquer coisa e com suspensão mais firme, que segura bem curva, sem ficar balançando igual barco. O entre-eixos é curto, então ele age em corredor, vaga apertada, rua estreita. Por dentro, o Soul dá uma surra em muito carro famosinho nacional da mesma época. O acabamento é bem feito, plástico de boa qualidade, encaixe caprichado, painel com desenho moderno, ergonomia bem pensada. Nas versões mais completas, tem som com um grave bem decente, volante multifuncional, bancos confortáveis, interior bi ou até triton em algumas unidades, uns detalhes que deixam o carro com cara de coisa diferenciada, não de popular disfarçado. É um dos poucos carros dessa faixa que você entra e sente algo diferente, não aquela sensação de mais do mesmo. Espaço interno também é muito bom para o tamanho externo dele. O teto é alto, então até quem é grande vai confortável. Atrás, 2 adultos vão tranquilos, 3 dá com boa vontade. Porta-malas não é gigantesco, mas dá pro dia a dia sem drama. E a facilidade de acesso ajuda. Agora, por que é tão esquecido? Um combo, preconceito com Kia, medo de peça, medo de revenda e a mania do brasileiro de só querer o que todo mundo compra. Resultado, Soul fica encalhado nos anúncios, mesmo sendo um carro muito bem construído, com mecânica conhecida e durável. Peça de motor e mecânica básica não é esse bicho raro que o povo imagina. Até porque compartilha muita coisa com outros Hyundai Kia. O que dói um pouco mais é peça de acabamento, lanterna, farol, coisa estética. Aí você sente que tá no importado mesmo. É por isso que hoje ele vira achado para quem enxerga além da marquinha na grade. Enquanto uns vão torrar grana em hatch 1.0 pelado, plástico puro e sem graça nenhuma, você pode entrar num Soul 2016 bem equipado, diferente, confortável e com mecânica muito honesta. De preço, a brincadeira começou a ficar interessante. Você encontra Kia Soul 1.6 2016 no mercado a partir de uns R$ 76 mil, variando conforme estado e versão. Não é troco de pinga, mas olha o que você leva. Carro com visual ainda atual, acabamento acima da média, bom de dirigir, confiável se bem cuidado e que foge totalmente da mesmice. Claro, tem que fazer o dever de casa, olhar histórico, laudo, ver se não foi carro de praia abandonado, se o câmbio automático tá trocando lisinho, se não tem gambiarra de multimídia, se suspensão não tá batendo mais que escola de samba. Agora, se achar um em boas condições e você curtiu o estilo, não tem nada de errado em investir no sonho não. Muito, pelo contrário, é daqueles carros que o brasileiro médio esqueceu.
e quem comprou sabendo o que estava fazendo normalmente guarda com carinho. O Ford Fusion SE 2.5 2015 é aquele carro que você olha e pensa: isso aqui eu estaciono em qualquer lugar e finge fácil que sou gerente de banco. Ele é, fácil, um dos sedãs mais bonitos que já rodaram no Brasil. E não é exagero, tem muito carro 2023-2024 que para do lado dele e parece projeto inacabado. Linha baixa, frente agressiva, grade cromada gigante, lanterninha traseira fininha, é aquele visual que envelhece igual vinho bom. Passa ano, entra ano, e o Fusion continua com cara de carrão atual. A geração dele nasceu lá fora como Mondeo novo e veio pra cá importado do México para ser o topo da Ford, o sedã que era para bater de frente com Accord, Camry, Azera, esses grandões. Aqui virou o sonho da classe média que não queria pagar carro premium alemão, mas queria chegar com presença. E cumpriu esse papel bonito. Quem comprava zero entrava na cabine, via aquele painel bonito, console largão, banco confortável com ajuste elétrico, acabamento muito acima de carro nacional médio e falava: agora tô chique. No caso do SE 2.5, ele é a porta de entrada da linha, mas não pense que é pobrinho. Tem tudo que precisa para você se sentir bem servido. Ar digital, couro em boa parte das unidades, multimídia, piloto automático, câmera de ré em vários. Um nível de conforto que até hoje humilha muito sedã zero de 150 mil. E o que muita gente esquece, por ser 2.5 aspirado, ele é mais simples e em geral mais robusto que o 2.0 Turbo EcoBoost das versões mais caras. Menos coisa complexa para dar BO se você cuidar direitinho. O motor 2.5 Duratec é um velho conhecido lá de fora, 4 cilindros aspirado, mais voltado para durabilidade do que para fazer 0-100 em 7 segundos. Ele empurra bem o carro, mas o Fusion é pesado, é sedã grandão. Então ele anda com dignidade, especialmente em estrada, mas não espere aquele coice de esportivo. Em compensação, é um conjunto que com óleo bom, fluido certo e revisão em dia, costuma ser bem resistente. O câmbio automático de 6 marchas também é conhecido. Não é perfeito, mas não é nenhuma bomba se você não fizer cagada e trocar fluido quando tem que trocar. Agora vem a parte que separa sonho de pesadelo, custo de manter. Fusion não perdoa dono de bolso fraco e cabeça leve. Testa é de carro grande, suspensão é de carro grande, freio de carro grande, pneu de carro grande. Você não vai pagar preço de Gol em nada. E por ser carro com muita eletrônica, mais conforto, mais sensor, quando começa a dar defeitinho de idade, direção elétrica, módulo, ar-condicionado, parte de multimídia, etc., se você cair na mão de oficina errada ou só ficar trocando peça no chute, a conta vem pesada. É isso que faz muita gente meter o pau no carro, compra barato, esquece que continua sendo um sedã de categoria superior e tenta manter com mentalidade de 1.0 de entrada. Só que aí vem o outro lado, pegar um Fusion SE 2.5 2015 bem cuidado, com histórico de revisão, sem gambi, sem sinal de pancada forte, é outra história. Na mão certa, ele é um baita carro para se ter. Confortável pra caramba, estável em estrada, seguro, estrutura boa, um monte de airbag nas versões mais completas, controles eletrônicos, espaçoso, banco traseiro digno para adulto, porta-malas grande, silêncio na cabine, é aquele tipo de carro que transforma a viagem longa em passeio e trânsito em menos sofrimento. É um carro que pede respeito. Não é pra cara que compra só pelo preço do anúncio. Tem que olhar com calma, ver se a suspensão não tá toda estourada, se câmbio não dá tranco, se a direção elétrica tá lisinha, se o ar gela de verdade, se não tem luz de alerta fingindo que é coisa simples. Mas achando um carro alinhado, você vai estar comprando muito mais máquina do que o valor dele hoje sugere. Falando em valor, hoje você já encontra Ford Fusion SE 2.5 2015 no mercado a partir de uns R$71 mil. Pensa com frieza, com 71k em 2025 ou 2026, 0 km, você vai cair em hatch 1.0 mais equipado ou sedã compacto meia boca, com acabamento simples e desempenho ok. No Fusion você está entrando num sedã grande, com visual que ainda paga muito carro novo, nível de conforto de quase premium e presença de carro de gente que ganha bem. Resumo sincero, é bonito demais? É. Visual atemporal? Total. Dá para se estrepar na manutenção? Fácil, se você entrar sem saber onde está se metendo. Mas se você tiver consciência de que é um sedã grande, importado, com custo de peça proporcional e pegar um exemplar em boas condições, o Fusion SE 2.5 2015 vale muito a pena. É um daqueles casos em que o mercado desvaloriza porque o povo tem medo de manter, e justamente por isso sobra espaço para quem sabe fazer conta e aceita pagar um pouco mais para rodar de carrão de verdade. O Nissan Versa SL 1.6 2018 é aquele sedã que já salvou a vida de meio Brasil, e mesmo assim ninguém lembra dele na hora de montar a lista de
Compra. Todo mundo lembra de usar, mas ninguém lembra de citar. Ele é tipo aquele amigo que sempre te dá carona e você esquece de marcar no churrasco. A história é basicamente essa. A Nissan trouxe o Versa para ser o sedã acessível, espaçoso e sem frescura da marca. Não era para ser carro de status, era para ser carro de batalha, táxi, frota, família que roda muito. E deu certo. Por anos ele foi onipresente em aeroporto, rodoviária, cidade grande. Se você nunca entrou num Versa, provavelmente só anda de Uber de moto. O 2018 já é de uma fase bem maturada do carro. O visual já tinha sido arrumado em relação aos primeiros, aquele nariz mais moderno, lanterninha ajeitada, interior um pouco melhor trabalhado. Nada de luxo, mas bem mais aceitável. O coração é o famoso 1.6 HR16, que a Nissan usa em tudo quanto é canto. March, Versa, Kicks, 4 cilindros, 16 volt, corrente de comando, projeto global. É o típico motor que não te dá susto se você fizer o mínimo óleo certo, filtro decente, revisão na hora. Não é foguete, mas pro peso do Versa anda muito bem, tanto na cidade quanto na estrada. Na versão SL é onde o carro deixa de ser só trabalhador e vira negócio bom de usado. É o topo de linha da época, direção elétrica, ar, vidros e travas, multimídia ou som mais completo, volante multifuncional, chave presencial, partida por botão em muitas unidades, bancos com acabamento melhorzinho, um pouco de cromado por fora, é o Versa no modo, tudo que a Nissan podia colocar sem virar outro carro. E quase sempre com câmbio CVT, que deixa o carro muito suave no dia a dia. O povo adora falar mal de CVT sem nunca ter trocado um fluido na vida, mas nesse carro, se você cuidar direito, ele só trabalha e não reclama. Onde o Versa humilha muito sedã famosinho é no espaço. Atrás, ele é quase uma sala de espera com rodas. Perna sobra, a cabeça não raspa no teto. E o banco não é aquela tábua reta de sedã compacto preguiçoso. Para quem anda sempre com passageiro, família ou faz app, isso pesa demais. O porta-malas também é daqueles honestos para a categoria, cabe mala, compra do mês, carrinho de bebê e ainda sobra espaço para arrependimento das parcelas. Por que ele é esquecido então? Porque brasileiro é viciado em nome de moda. Na hora de procurar sedã, o cérebro já joga Onix Plus, HB20S, Logan, Virtus, Cronos. Esquece completamente que existe um Versa SL 2018 com mais espaço que muita coisa nova e mecânica que qualquer oficina hoje em dia já está acostumada a mexer. Soma isso com um preconceito besta em relação à Nissan. Não é tão boa quanto as japonesas famosas e você tem uma pérola meio encalhada no mercado de usados. Confiabilidade dele é boa demais para faixa de preço. Não é carro de mecânica fresca. A maior parte dos problemas sérios que você vê em relato vem de carro de app judiado, frotista que só troca óleo quando o motor bate e dono que acha que revisão é opcional. Pegando um SL 2018 bem cuidado, com manutenção em dia, o que você mais vai fazer é trocar item de desgaste e combustível. E é aqui que a jogada fica interessante. Hoje você encontra Nissan Versa SL 1.6 2018 por valores a partir de uns R$60 mil, dependendo de estado, quilômetros e região. Com esses 60k num 0 km, você pega o quê? Hatch 1.0 de entrada ou sedã compacto pelado, espaço capado, acabamento simples e motor gritando na estrada. No Versa você entra num sedã super espaçoso, bem equipado na versão SL, confortável e com mecânica aprovada em rota pesada. Então se a ideia é ter um carro bom pro dia a dia, para trabalhar, rodar bastante, levar gente, mala sem drama, e você não tá ligando para logo na grade ao carro do ano, o Versa SL 1.6 2018 é sim uma puta opção. Só não vai na pressa, garimpa, olha laudo, confere câmbio, suspensão, histórico de revisão. Achar um em boas condições vale demais a pena e te entrega exatamente o que carro de uso real tem que entregar, paz. O Linea é aquele Fiat que, se você falar na rua, metade da galera responde qual, e é justamente por isso que ele é interessante. O Fiat Linea Essence 1.8 2014 é um sedã baseado no Punto, aqueles Fiat bonitinhos da época em que a marca tentou ser mais chique. Lá atrás a ideia era clara, entregar um sedã com cara de europeu, acabamento mais caprichado e um pouco mais de status que Siena Grande Siena. Não deu muito certo em venda, por isso hoje quase não se vê na rua. Mas para quem tá caçando usado com calma, isso é ótimo. Carro que ninguém quer na hora de comprar zero vira oportunidade na hora de pegar usado. Esse 1.8 é o E.8, é o E. Já bem conhecido da Fiat, que foi usado em Palio, Punto, Bravo, Doblo e uma pancada de carro da marca. Não é um monstro de desempenho, mas por Linea dá conta do recado numa boa, especialmente com câmbio manual. É um conjunto robusto, sem turbo, sem frescura moderna, que aguenta quilometragem alta se você fizer o mínimo de manutenção, óleo no tempo certo, filtro decente, arrefecimento em ordem. Em teste de revista e na vida real,
ele sempre foi visto como um 1.8 honesto, sem ser beberrão absurdo. O carro em si é bem agradável de usar no dia a dia. Por dentro, para padrão Fiat da época, o acabamento é caprichado. Painel bonito, material melhor que a média, bancos confortáveis, bom isolamento acústico. Não é sedã premium, mas passa uma sensação de carro acima do popular. Tem espaço interno decente para a família e um porta-malas grande, perfeito para quem vive carregando mala, compra ou tralha de trabalho. Para usar em cidade e pegar estrada de vez em quando, ele vai muito melhor do que a fama faz parecer. Agora, onde muita gente se queima é na escolha da versão errada. Se puder, corre do Dualogic. O robozinho da Fiat nunca foi exemplo de suavidade, e em usado velho pode virar dor de cabeça e gasto chato, atuador, módulo, embreagem. No manual, a chance de vida longa e tranquila é bem maior. Aí vira aquele sedã que você só troca consumo normal de peças, embreagem quando chega a hora, freio, suspensão e segue o jogo. Por que ele é difícil de ver na rua hoje? Linha nunca vendeu tanto, pegou fama de Fiat caro, e com o tempo o brasileiro esqueceu. Quem comprava novo mirava Corolla per Civic. Quem queria Fiat ia de Siena Grande Siena. O Linea ficou no limbo. Resultado, desvalorizou forte, muito mais do que o carro realmente entrega. E é aí que você, em 2026, entra rindo por dentro. Tem que lembrar que é um carro de 2014, 10 mais anos de uso. Ou seja, qualquer negócio depende completamente do estado. Tem Linea inteiro, usado por família, revisão em dia, guardado em garagem. E tem Linea que foi de firma, tomou buraco, nunca viu amortecedor novo, com ar gelando pela fé. Na hora de olhar, precisa ver suspensão. Ele é mais pesado que um compacto, vazamento de óleo, elétrica. Fiat com gambiarra é receita de raiva. Estado da embreagem, se não tem sinal de pancada forte, essas coisas de sempre. Lataria e peça de acabamento podem não ser tão baratinhas nem tão fáceis quanto as de um Palio da vida, justamente por ele ter sido mais de nicho. Mecânica é de boa, compartilha muito com outros Fiat, então não é bicho de 7 cabeças. Se você não for o rei da batida e não quebrar para-choque todo mês, isso quase não aparece no seu orçamento. Agora, olhando para o bolso, um Fiat Linea Essence 1.8 2014 hoje começa a aparecer em anúncio por volta de R$31 mil. No Linea você leva um sedã com cara, carro maior, confortável, motor 1.8 já conhecido, bom porta-malas e um nível de equipamento bem decente para a época. Resumindo, é raro ver um? É. O brasileiro esqueceu que existe? Esqueceu. Mas se você achar um Linea Essence 2014 em boas condições, com histórico de manutenção legal e de preferência câmbio manual, ele vira um carrinho prático para o dia a dia com jeitão de sedã de respeito, por um preço que faz muito sentido. Não é carro para quem vive de moda, é carro para quem gosta de pagar pouco e levar mais carro do que a galera imagina. O i30 1.8 2014 é aquele carro que prova uma coisa simples. A Hyundai errou foi no timing, não no projeto. Ele é bonito demais, tem aquele estilo mais jovial, esportivadinho, e se você jogar uma lavagem caprichada e uma roda bonitinha, metade da rua jura que é carro do ano fácil. A treta começou assim. O primeiro i30 lá atrás veio com motor 2.0, bem equipado, virou febre. Era o hatch de boy, sonho de muito moleque. Quando veio essa geração nova, mais moderna, mais bonita, com esse desenho todo cheio de curva, farol invocado, traseira ajeitada, o povo já tava babando. Aí a Xiaomi vem e troca o 2.0 por um 1.8 Flex que, no papel, não empolgou ninguém. A galera já tinha colocado na cabeça que o carro ia nascer manco, e essa fama pegou. Na prática, o 1.8 até anda direitinho, mas o carro é pesadinho, automático e todo voltado para o conforto. Não é carro de pista, é hatch médio para rodar macio. O motor é 16 volts, duplo comando, tecnologia ok para época, câmbio automático de 6 marchas, nada daqueles trambolhos 4 marchas de antigamente, mas não espere coice. Ele vai, só não tem aquela pegada de hot hatch que a internet gosta de vender em meme. E aí vem o papo do bebe muito. Bebe mais que 1.0, lógico. É 1.8 num hatch médio automático, com cara de carro grande. Se você andar na brutalidade, vai sentir na bomba. Se rodar de boa, faz um consumo ok para o conjunto. Não é absurdo, mas também não é Etios. Onde ele compensa é no resto. O visual desse i30 2014 envelheceu muito bem. O tal do Fluidic Sculpture, que a Hyundai inventou nessa época, funcionou demais. Frente agressiva, grade bem resolvida, lateral toda musculosa, traseira bonita. Você para ele do lado de muito hatch 2020 mais, e ele ainda segura a marra tranquilo. Quem não conhece de ano modelo, bate o olho e acha que é carro novo. Por dentro, é outro ponto forte. Acabamento bem melhor que a média dos nacionais da época, plásticos mais agradáveis,
comandos à mão, painel, bonito, iluminação legal, posição de dirigir baixa, meio esportiva. Versão mais completa vem com teto solar, banco em couro, ar digital, som bacana, volante multifuncional. Não é aquele hatch pelado com roda de ferro que querem empurrar hoje por preço de ouro. É carro que te trata bem por dentro. Muita gente fala que não vale o preço, mas isso era papo de 0 km na época do lançamento, comparando com Civic, Golf, etc. No mercado de usados, a conversa muda. Hoje, o que derrubou o valor dele foi justamente essa fama morna de desempenho e o preconceito com marca que não é Honda ou Toyota. Só que o i30 2014, bem cuidado, não é carro problemático. Não é referência de manutenção barata igual Gol, mas também não é um poço de pepino. Peça original pode doer mais, mas tem paralelo, tem bastante carro rodando, e mecânico que mexe com Hyundai já não é bicho raro. Tem que lembrar que é importado. Isso significa, não é carro para mão de vaca. Vai ter coisa mais cara que no hatch 1.0 nacional, especialmente suspensão, alguns sensores, detalhes de acabamento, farol, lanterna. Se você for o tipo que não troca nada preventivo e só mexe quando quebra, aí sim o custo-benefício vai embora. Agora, se pegar um exemplar em ótimas condições, histórico de revisão, sem gambiarra, sem sinal de pancada, faz uma revisão completa e cuida direitinho, dá pra curtir o carro numa boa. E honestamente, pra quem gosta do estilo é fácil de querer ter um. É um hatch médio bonito com pegada jovem que ainda passa a imagem de carro caro, sem você precisar vender a casa pra entrar. Hoje você vê Hyundai i30 1.8 2014 sendo anunciado a partir de uns R$ 63 mil, dependendo de estado e quilometragem. Com essa grana, 0 km você cai em 1.0 aspirado cansado, acabamento meia boca, painel triste e zero presença. No i30, você leva um carro muito mais gostoso de dirigir, mais seguro, mais equipado e com muito mais personalidade. Resumindo, tem gente que vai criticar? Vai. Sempre tem. Uns vão dizer que bebe, outros que não anda, outros que não vale. No fim do dia é gosto e prioridade. Se você quer hatch médio bonito, completo, confortável, com cara de carrão e tá disposto a cuidar como o carro importado merece, eu também teria um desses fácil, desde que estivesse realmente em ótimas condições. E aí não tem discussão, bem comprado, vale sim. Então é isso, meus jovens. Tá aí a prova viva de que o mercado brasileiro é meio doido, tem carro bom, completo, confortável, com mecânica decente e preço de banana. Largado no fundo dos classificados porque o povão só sabe repetir os mesmos 3 nomes de sempre. Esses esquecidos que a gente falou aqui são exatamente o tipo de carro que separa quem compra com a calculadora de quem compra com o ouvido no cunhado. O primeiro dono chorou na desvalorização, o segundo dono ignorou por preconceito, e quem vier em terceiro, se souber olhar bem, vai rir por último andando de carrão pagando o preço de latinha. Minha opinião sincera, se depois desse vídeo você continuar entrando em loja pedindo o mais vendido, sem nem olhar pro resto, aí não é falta de oportunidade, é preguiça mesmo. Tem muito carro bom, subestimado, que com histórico limpo, revisão em dia e laudo na mão vira negócio de ouro. Não é pra comprar no escuro, é pra garimpar. Mas quando acerta, você roda mais, gasta menos e ainda foge da mesmice que domina a rua. Se curtiu essa seleção de achado que ninguém lembra, já faz o seguinte: mete o like aí embaixo e se inscreve no canal. Não derruba a internet, não gasta gasolina e ainda ajuda esse tipo de conteúdo sincero a chegar em mais gente que tá quase financiando bomba achando que é oportunidade. E antes de sair rodando pelo YouTube, já clica no vídeo anterior aqui do canal, lá eu já desenterrei mais umas pérolas ignoradas que podem ter tudo a ver com o que você tá procurando agora. Vai lá, assiste e continua a maratona que eu vou preparar a próxima lista para te deixar cada vez mais longe de cilada automotiva.